Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. But brother, an old crying out and dying out until men and women thoroughly repent from their sins and come close to God. Amen. Amen. Porém, irmão, um antigo clamor e morte até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproximem de Deus. Amém. I tell you, we got raise up your hands who wants to accept Christ, all like that. Eu lhe digo, nós temos. Levantem suas mãos os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim. That's all right, brother, but that don't expel sin. Amen. Isso está bem, irmão, porém isso não expele o pecado. You've got to repent first. Get right. Get down there and really cry out. Você tem que se arrepender primeiro, se cobrir, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. I can remember the times when the old-fashioned people would walk down through the aisles and up and down the roads, crying and talking to their neighbors. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores e para cima e para baixo nas estradas, clamando e falando com os seus vizinhos. That was Christians of that day, telling them about the things of the Lord. Isso eram os cristãos daquele dia falando sobre as coisas do Senhor. And today we put our name on the church book and go out and stay home and never say a word about it, unconcerned. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa e nunca dizemos uma palavra sobre isto, despreocupados. Just as long as we belong to the church, it's all right. Conquanto que nós simplesmente pertençamos à igreja, está bem. I'm sure we're wrong there, people. Check up. Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto, pessoas. Examinem. For that won't stand in the judgment. Pois isso não terá valor nos juízos. No, sir, it won't. Não, senhor, não terá. Nothing less. He that will follow me, let him deny himself. Take up his cross and die daily. Nada menos. Aquele que me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra diariamente. Stay dead on the cross. Permaneça morto ali na cruz. That's right. Isso é correto. Agony. Agonia. The way I'll take the way you sing with the Lord's despised few. O caminho, eu tomarei o caminho. Você canta com os poucos desprezados do Senhor. I think today, what a time that we're living in. Eu penso hoje que é o tempo em que nós estamos vivendo. That evangelism, they put it out in great big bright lights and they try. Isso, evangelismo, colocam isso com enormes flores brilhantes e tentam. When you see the evangelist coming to town, you wonder. Quando você vê que o evangelista vem à cidade, você se pergunta: my meetings has been guilty the same. Meus encontros têm sido culpados do mesmo. That's right. Isso é correto. I wonder who's coming to town. Sometimes the evangelist or Jesus Christ. Eu me pergunto quem vem à cidade algumas vezes, o evangelista ou Jesus Cristo. Why they got? Ora, eles têm. I went into a place here not long ago where a certain evangelist is supposed to come. Eu entrei em um lugar aqui, não faz muito tempo atrás, onde um certo evangelista era para vir. And Jesus' name, well, they had the picture of the evangelist, the man of the hour. E o nome de Jesus, ora, eles tinham a fotografia do evangelista, o homem da hora. The man's with this and the man with that. O homem com isto e o homem com aquilo. Sometimes I'll think of my ministry and see people come. Eu algumas vezes penso em meu ministério e vejo as pessoas virem. I get in a hotel room and say, God, who's the people coming to see me or you?
E eu entrava em um quarto de hotel e dizia, Deus, quem é que as pessoas vêm ver? Eu ou tu? See? If they're coming to see me, they're lost yet. Está vendo? Se elas vêm ver-me, elas estão perdidas ainda. But oh God, tear me down, take me away. Porém, ó Deus, derruba-me, tira-me. I want to represent you, one who will stand before someday with trembling hands and trembling. Eu desejo representar a Ti, aquele diante de quem permanecerei algum dia com mãos trêmulas e tremendo. Feeble body looking at you, knowing my soul hangs by your decision. Corpo débil, olhando para Ti, sabendo que a minha alma depende da Tua decisão. Let us exalt Christ. Vamos exaltar a Cristo. Today they say, well, I belong to the Baptists, I'm a Methodist. Hoje você diz, bem, eu pertenço a Batista. Eu sou um metodista. I belong to the Tabernacle. Eu pertenço ao tabernáculo. I do this, oh, that has nothing to do with it. Not a thing. Eu faço isto, ou isso não tem nada a ver, nada mesmo. I wonder sometimes. Eu tenho minhas dúvidas algumas vezes. Here not long ago I seen an advertisement up where a certain campaign was coming to the city. Aqui não há muito tempo atrás eu vi um anúncio afixado de que uma certa campanha ia chegar na cidade. And the word of the man's name run great big letters all the way around like that. E a palavra do homem, o nome do homem em letras bem grandes ia de lado a lado dessa maneira. And on the bottom in a little corner said Jesus Christ the same yesterday, today and forever. E na parte de baixo em um cantinho dizia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Way down in the corner. See? Bem embaixo no canto. Está vendo? They took all the sacredness from Christ and put it on to some man or some church or some organization. Eles tiraram toda a santidade de Cristo e a colocaram em algum homem, ou alguma igreja, ou alguma organização. Brother, I'm telling you, you can get by with glamour. Irmão, eu lhe digo, você pode passar impune com fascinação. Hollywood clowning like that by the church. Palhaçada de Hollywood. Assim, e é pela igreja. But in the presence of Jesus Christ, He's the one to be glorified. Amen. That's right. Porém, na presença de Jesus Cristo, Ele é aquele que há de ser glorificado. Isso é correto. Now that's the truth, my dear brother and sister. Agora, isso é a verdade, meu querido irmão e irmã. Don't feel angry at me. Não fique nervoso comigo. You just remember that I'm preaching you. Apenas lembre-se que eu estou pregando para você. I want to preach as this is the last sermon I'd ever preach in my life. Eu desejo pregar como se este fosse o último sermão que eu alguma vez pregasse em minha vida. I want to preach every sermon I preach as if I was a dying man preaching to dying men. Eu desejo pregar cada sermão que eu prego como se eu fosse um homem moribundo pregando a homens moribundos. And I am. Eu sou. My light's burning down every day. Yours is too. Minha luz está se apagando. A sua também está. And we're dying mortals. E nós somos mortais moribundos. We got to face the living God some of these days. And we better be in deep sincerity about this. E nós temos que encarar o Deus vivo algum dia destes, e seria melhor nós estarmos em profunda sinceridade sobre isto. Just instead of glamour and carry on. E apenas em uma fascinação e se comportando de maneira repreensível. And join the church and go here and there. E se unir à igreja e ir aqui e ali, Act this way and that way. atuar desta maneira e daquela maneira. We better be having old-fashioned prayer meetings in our homes and crying out to God day and night. É melhor nós estarmos tendo antiquadas reuniões de oração em nossos lares, estarmos clamando a Deus dia e noite. The day is at hand. Se o dia está próximo, The time of distress, the time of trouble. o tempo de dor, o tempo de angústia. The Bible said a dark day, and we're living in it. A Bíblia disse, um dia escuro, e nós estamos vivendo nele. How that this great man went down there under the excitement. He Como que este grande homem desceu ali sob a emoção? joined himself with the lukewarm, Ele se uniu com os mornos, with the borderline.
thought he was doing something great. Com um fronteiriço e pensou que ele estava fazendo algo grande. Thought that God was a blessing. Pensou que Deus estava a abençoá-lo. And not realizing it right then, he was bringing in all this group with him. E não compreendendo que naquele exato momento ele estava trazendo todo este grupo com ele. E o quê? Our little group of Judah up here would come down and join ourselves with the great bands of Israel. Nosso grupinho de Judá aqui em cima, desceríamos e nos uniríamos com os grandes grupos de Israel. What a mighty people we'll be. Que povo poderoso nós seremos. There you are. Aí está você. That's the very line of deceit the devil's using right now to bring in the Antichrist. It's a certain. As I'm standing into this. E essa é a mesma linha de engano que o diabo está usando agora mesmo para trazer um anticristo. Simplesmente não certo quanto eu estou parado nisto. We'll unite our efforts together. Nós uniremos nossos esforços. We can't do that. Nós não podemos fazer isso. How can two walk together except they be agreed? Como pode dois andarem juntos, exceto que estejam de acordo? This United States made the same Estes Estados Unidos está fazendo o mesmo. same experience and the same mistake. A mesma experiência, o mesmo engano. When it united with Russia back in her, Quando se uniram com a Rússia lá no passado. the time is about ready to have war and bound ourselves together with Russia. Naquele tempo eles estavam quase prontos para terem guerra e nos unirmos com a Rússia. And now you see what we got, don't you? E agora veio o que nós temos? Não veio? We got our airplanes and all of our seekers and our atomic bombs and everything laying over there to blow it back at us. Eles têm os nossos aviões e todos os nossos segredos e nossas bombas atômicas e tudo mais colocado lá para explodir em nós. Same thing goes by spiritual. A mesma coisa segue o espiritual. Then we find out after Jehoshaphat had made this alliance and they consulted. Então nós encontramos, depois que Josafá havia feito esta aliança, e eles pediram conselho. Now watch the outside world. Agora observe o mundo do lado de fora. He said, sure, we've got plenty of prophets down here. Ele disse, seguramente nós temos muitos profetas aqui. We got a seminary full of them. Nós temos um seminário cheio deles. They go down and get the fellows that have been trained, who know psychology. Eles foram e tomaram os sujeitos que haviam sido treinados, que conheciam psicologia, Who know all about it. que conheciam tudo sobre isso. Say, come up now. Disseram, venham agora, And we're asking to consult the Lord. e nós estamos pedindo e consultando o Senhor. All of them, of course, in their fleshly, puffed up mind, come up there and said, now look, Todos eles, naturalmente, em suas mentes carnais, inchadas, foram ali e disseram, agora olhe, you go on up, the Lord is with you. nós siga adiante, o Senhor está com você, And the Lord's going to give you that piece of land up there. e o Senhor vai lhe entregar aquele pedaço de terra ali em cima. That is going to be yours. You're going to push the Syrians all the way back. Isso vai ser seu, você vai fazer os sírios recuarem de uma vez. You're going to do it. Você vai fazê-lo. One of them even made himself a big pair of iron horns. Um deles até mesmo fez para si um grande par de chifres de ferro. Began to run around like this, and this is what you're going to push the Syrians away. E começou a correr em volta deste modo, dizendo, é assim que é. Você vai afastar os sírios para longe. But Jehoshaphat, just a little more spiritual, put up with that Tommy rod of clowning. Porém, Josafá, simplesmente um pouquinho mais espiritual para conformar-se com essa grande tolice de palhaçada. That's right. Isso é correto. God, give us some more Jehoshaphat. Amen. Deus, dá-nos mais alguns Josafás. Sick and tired of this here Hollywood clowning. That's right. Saturados aqui desta palhaçada de Hollywood. Isso é correto. Putting on, pretending to be something that they're not. Fingindo, fazendo de conta ser algo que eles não são. Making out, dramatizing, drawing in. Aparentando, dramatizando, enganando. And then when they come in, what you got when you got in? E então, quando eles entram,
O que se tem quando ele entra? Like asking a man come swimming in a desert. É como pedir a um homem, venha nadar em um deserto. Nothing but base sand up on your head to cause sorrows afterwards. Nada mais seria não ser areia na sua cabeça para causar tristezas mais tarde. Now, notice, what can you bring them into? Agora note, para dentro de que pode-se trazê-los? A certain lady said to me the other day, a man said, I'd go to church, but what would I get when I went to church? Uma certa senhora disse para mim um outro dia. Um homem disse, eu iria à igreja, porém o quê? O que obteria quando fosse à igreja? Said all they do is organize some supper and they about this, that and the other. Disse, tudo que eles fazem é organizar algum jantar e sobre isso, aquilo e aquilo mais. And the lady said, I stood speechless for I didn't know where to send him. E a senhora disse, eu fiquei sem fala, pois eu não sabia onde enviá-lo. There you are. Aí está você. Said, I wish I could find an old church where they really sing the old-fashioned hymns and live godly. Eu queria poder encontrar uma velha igreja onde verdadeiramente cantassem os antigos hinos e vivessem piamente. Children are hungry, they'll eat from a garbage can. Os filhos estão famintos, eles comerão o que acham numa lata de lixo. It's up to the church of the living God to feed them the true living word of God. É responsabilidade da igreja do Deus vivo alimentá-los com a verdadeira palavra viva de Deus. There, all that glamour and stuff. Ali, toda aquela fascinação e asneira. Jehoshaphat said, isn't there one more? Josafá disse, não há mais um? One more, said Ahab. Mais um? Disse Acabe. Well, what do you need with any one more? Bem, para que você necessita de mais um? We've got 400 of the best selected, educated, taught, fed, dressed men there is in the country standing here. Nós temos 400 dos melhores homens selecionados, educados, bem alimentados, bem vestidos que há no país, aqui de pé. Every one of them with one accord and one heart and one voice saying, Go! God is with you. Cada um deles em comum acordo e em um coração e uma voz dizendo, vá, Deus está com você. I wonder if the United States hasn't met the same thing. Eu me pergunto se os Estados Unidos não ficaram conhecendo a mesma coisa. I wonder if the Church of God hasn't met the same thing. Eu me pergunto se a Igreja de Deus não ficou conhecendo a mesma coisa. I wonder. Well, say, look, they're having success. Eu me pergunto, bem, dizem, olha, eles estão tendo êxito. They're having great big meetings. Eles estão tendo grandes, enormes encontros. They're carrying thousands at a time, but I wonder if there isn't just one more. Eles estão levando milhares de cada vez. Porém, eu me pergunto se não há apenas mais um. I wonder if there isn't something different. Eu me pergunto se não há algo diferente. We find out we have 30,000 converts in 6 weeks, and 6 weeks later we haven't got one. Nós encontramos que nós temos 30 mil convertidos em 6 semanas e 6 semanas mais tarde nós não temos um. There's something wrong somewhere. That's right. Há algo errado em algum ponto. Isso é correto. And it's all glamour, putting on. E isso é tudo fascinação, fingimento. The world through television, through radio, through picture shows, and those outlets there has corrupted this nation with the Tommy Rod of Hollywood. O mundo através da televisão, através do rádio, através dos cinemas e daqueles escoadouros ali tem corrompido esta nação com a grande tolice de Hollywood. Amen. Right. Everything wants to be in big glamour. Certo? Todos desejam estar em grande fascinação. Isn't that the truth? You know that's the truth. Não é essa a verdade? Você sabe que isso é a verdade. We don't have any more of the old-fashioned religion that we used to have years ago. Nós não temos mais da religião antiquada que nós costumávamos ter anos atrás. It's because it's been let down. É porque foi afrouxada. We'll get to it just in a moment, you'll see.
Nós chegaremos até isto apenas em um momento e vocês verão. Why? What a beautiful picture. Or a stirring picture, I should say. Ora, que lindo quadro, ou que quadro estimulante, diria. And here come this Jehoshaphat said, yes, I see them all. E aqui vem este Josafá disse, sim, eu vejo a todos eles. Everyone got their degrees and whatever it was. They're all to be prophets. Eles são cada um, tem seus títulos acadêmicos e seja o que fosse, eles também são profetas. They're great ministers. They're out of great colleges. Eles são grandes ministros, eles são de grandes universidades. And they're all this there out of the big school of the prophet and everything. They're all with one accord. E eles são tudo isso, eles são da grande escola de profeta e tudo mais, todos eles estão em comum acordo. That's true, but isn't there just one more? Isso é verdade, porém não há simplesmente mais um. Well, what will you do with one more when 400 is giving consent at one time? Bem, o que você desejará com esse mais um quando 400 estão dando consentimento ao mesmo tempo? But that man way down in his heart had God. Porém, esse homem, bem no fundo de seu coração, tinha Deus. And he knew that there was something wrong about that. E ele sabia que havia algo errado com isso. Yes, sir. He knew there was something wrong. Why? Sim, senhor. Ele sabia que havia algo podre. Por quê? Let me give you the scripture. Doesn't quote it, but here's what I get. Deixe-me dar-lhes. A Escritura não cita isto, porém aqui está o que eu tenho. I know that Jehoshaphat knew that hypocrite down there, Ahab, that he wasn't right with God. Eu sei que Josafá sabia que aquele hipócrita ali, Acabe, que ele não estava correto com Deus. And Elijah had prophesied the word of God to him. E Elias havia profetizado a palavra de Deus para ele. And how could God bless what he had cursed? Amen. Amen. E como poderia Deus abençoar o que ele havia amaldiçoado? Amém. I say the same thing today, friend. Eu digo a mesma coisa hoje, amigo. And the church of the living God who's standing true to God will say the same thing. E a igreja do Deus vivo que está permanecendo fiel para com Deus dirá a mesma coisa. You can't mix oil and water together and call it salvation. You can't. Você não pode misturar azeite e água e chamar isso de salvação. Você não pode. Got to separate yourself, brother. Tem que separar a si mesmo, irmão. Something's got to happen. Algo tem que acontecer. If there's any hope left, we got to do something and do it quickly. Amen. For the hour of the rapture is at hand. Se há alguma esperança que resta, nós temos que fazer algo e fazê-lo rapidamente, pois a hora, o rapto, está próximo. Things are heaping up. Everything in the church is so far away. Coisas estão se empilhando tudo mais e a igreja está tão longe. They read all kinds of magazines, books, stories and everything. Eles leem todos os tipos de revistas, livros, histórias e tudo mais. I can go to a church and I can say, well, how many know? Eu poderia ir hoje eu posso ir a uma igreja e posso dizer, quantos conhecem? They know every hymn after one of these big revivals. Eles conhecem cada hino depois de um destes grandes reavivamentos. Now what page is certain hymn on? They know it. Agora em que página está certo hino? Eles sabem. They know who it is. Eles sabem quem está. They know who's running for president, who's running for this, and how many movie stars married this and that and other. Eles sabem quem é candidato a presidente, quem é candidato a isto, e quantas estrelas de cinema se casaram, isto e aquilo mais. But the Word of God they know nothing of. Porém, a palavra de Deus, eles não conhecem nada. There you are, so we're giving our and yet they profess to be Christians. Aí está você, deste modo nós estamos dando seus, e todavia eles professam ser cristãos. And the people's not in blame, it's from behind the platform where it's come from. Exactly. E as pessoas não têm culpa, isto vem de trás da plataforma, é daí que vem, exatamente. It's behind the platform. Isto vem de trás da plataforma. They teach them all kinds of rhythms and all kinds of this and that and organizations, how to make youth groups and everything like that.
eles ensinam-lhes todos os tipos de ritmos e todos os tipos disso e daquilo, e organizações como fazer pregar e tudo mais assim. I wonder if it's paid. Eu me pergunto se é pago. Nothing against it, but I'm wondering if that's God's requirement. Nada contra isso, porém, eu estou me perguntando se esse é o requisito de Deus. When Jesus said, except the man be born of water and spirit, he'll in no wise enter into the kingdom. Quando Jesus disse, exceto que um homem nasça da água e do Espírito, ele de modo algum entrará no reino. He that will follow after me, let him deny himself and his own worldly pleasures, take up his cross and follow after me. Aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e a seu próprio prazer mundano, tome a sua cruz e siga-me. Cross is a symbol of death, agony. A cruz é um símbolo de morte, agonia. He that will be a Christian, let him strip himself of his own thoughts. Aquele que quiser ser um cristão, despoje-se a si mesmo de seus próprios pensamentos. Let him strip himself of his own works. Let him strip himself of everything, denying himself, and take up that consecrated cross and follow me daily. Despoje-se a si mesmo de suas próprias obras, despoje-se a si mesmo de tudo, negando-se a si mesmo, e tome essa consagrada cruz e siga-me diariamente. He that will come after me, let him do that. That's what Jesus said. Aquele que quiser vir após mim, faça isso. Isso é o que Jesus disse. But today we say, everybody have a big time, everybody clap their hands. Porém, hoje nós dizemos, todos aproveitem muito, todos batam palmas, Everybody holler hallelujah, everybody do this. Oh, we got a bunch of fuss. todos gritem aleluia, todos façam isto. Oh, como nós temos um monte de espalhafato. Amen. God! Amém. Deus. We get these new songs out and sing them so fast that it looks like we're going to run through the wall with them or something like that. Nós temos estas novas canções e cantamos tão rápido que parece que nós vamos atravessar correndo a parede com elas ou algo assim. When I think if we'd be singing near my God to thee, it would be a whole lot better for the church. Quando eu penso que se nós estivéssemos cantando mais perto, meu Deus, de Ti, seria muito melhor para a igreja. The old-fashioned hymns, E os hinos antiquados. get a lot of dance orchestra people. Toma-se muitas pessoas de orquestra, de baile. Some boy in the dance orchestra over here playing last night and tonight over here playing in the church of the living God. It's an abomination in the sight of God. Algum rapaz em uma orquestra de baile aqui tocando ontem à noite e hoje à noite aqui tocando na igreja do Deus vivo. É uma abominação aos olhos de Deus. Let that man be proved first and let him bring forth fruit meet for repentance to show that he's right with God. Que esse homem seja primeiramente provado e que dê frutos dignos de arrependimento para mostrar que ele está correto com Deus. They bring the jazz world right into the platform. Eles trazem o mundo do jazz exatamente para dentro da plataforma. They bring the Hollywood glamorizing preaching right into the platform. Eles trazem Hollywood pregando com fascinação exatamente para a plataforma. Why didn't I sit in your fair city a few weeks ago in Louisville, Kentucky? Ora, eu não me encontrei em sua bela cidade há algumas semanas atrás em Louisville, Kentucky. My heart breaks Me parte o coração. when it's all sitting there willing to see the miracles of God, but as soon as you preach the gospel, they'd fill up in a second and turn their backs and walk out of the building. Quando eles estavam todos assentados ali desejando ver os milagres de Deus e logo você prega o evangelho, eles se enchem completamente em um segundo e viram as suas costas e saem do edifício. Certainly, they don't want it. Their hearts are hardened. Certamente. Eles não desejam isso. Seus corações estão endurecidos. Step out. And many of them Protestants too, who go to Protestant churches. Saem, e muitos deles protestantes também, que vão às igrejas protestantes. But they've been filled so full of glamour and everything like that and Tommy Rotten churchism until they know nothing about the Spirit of the living God. Porém, eles haviam sido enchidos tão completamente de fascinação e tudo assim,
de grande tolice de igrejismo, até que eles não sabem nada sobre o Espírito do Deus vivo, having a form of godliness and denying the power thereof. tendo forma de piedade, negando a eficácia dela. What a day that we're living. Watch where it heats up. Que dia que nós estamos vivendo! Observe onde isto se empilha. Jehoshaphat said, I know Ahab. There's your 400 preachers. Josafá disse, eu sei, Acabe. Aí estão os seus 400 pregadores. They're all fine-looking fellows, every one of them dressed in their hair combed neatly and everything, whatever more they may be. Todos eles são sujeitos de boa aparência, cada um vestido e seus cabelos penteados caprichosamente e tudo mais, seja lá o que forem mais. They may have their DDs, they may have their all kinds of degrees. Eles talvez tenham os seus DDDS, graus de doutor em divindade. Eles talvez tenham todos os tipos de títulos acadêmicos. They may know the scriptures from A to Z. Eles talvez conheçam as escrituras de A até Z. But haven't you got one more somewhere? Porém, você não tem mais um em algum lugar? Hasn't there just one more somewhere? E não há apenas mais um em algum lugar? He said, yes, there's one more. But I hate him. Ele disse, sim, há mais um, porém eu o odeio. There you are. There you are. I hate him. Aí está você, eu o odeio. Remember, Ahab was a religious man. Lembre-se, Acabe era um homem religioso. And these were religious teachers. E estes eram professores religiosos. But they hated this man who had the truth. Porém, eles odiavam este homem que tinha a verdade. But I hate him. Disse, eu o odeio. Said he's always belling out something against me. Disse, ele sempre me passa reprimenda quanto a alguma coisa. How could he keep from doing it when the Word of God had condemned him? Como ele podia deixar de fazer isto quando a palavra de Deus o havia condenado? How can you hold still if you're a man of God or a woman of God and know and see sin and things heaped and weighted and everything like that? Como você pode ficar quieto se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus e conhecer e ver o pecado e coisas mais empilhadas e pesadas e tudo assim? And see human souls going to hell millions a day and stand still, you can't do it. E ver almas humanas indo para o inferno milhões por dia e permanecer quieto, você não pode fazer isso. Someone said to me the other day, said, you think you can stop it? Alguém disse para mim aqui, você pensa que pode parar isto? I said, no. Eu disse, não, I can't stop it because God said. eu não posso parar isso, porque Deus disse. But one day at the judgment bar, they're going to pull out the big screen flash on the camera yonder, and that tape recording is going to be played. Porém, um dia o tribunal do juízo, eles vão baixar a grande tela, ligar a câmera além, e a gravação daquela fita vai ser tocada. Now I'm going to stand and listen at it. E eu vou permanecer e ouvir isto. I want to hear my voice warning against it. E eu desejo ouvir a minha voz advertindo contra isso. God will judge me when my voice comes against it. Yes, sir. Deus me julgará quando a minha voz for contra isso. Sim, Senhor. When we see this life, this generation reenacted again now at the judgment, certainly. Quando nós vemos esta vida, esta geração revivida novamente ali no juízo, certamente. We're living in a terrible time. Nós estamos vivendo em um tempo terrível. There it is. We seen. He said, "Isn't there one more?" E aí está. E nós o vemos. Ele disse, não há mais um. He said, "Yes, but I hate him, for he's always prophesying evil against me." Ele disse, sim, porém eu o odeio, pois ele sempre profetiza mal contra mim. How can he keep from preaching those hard things when he sees it going on? Como ele pode deixar de pregar aquelas coisas duras quando ele vê isso acontecendo? See Ahab living like he was and doing like he was and bringing the people like they are. Vê Acabe vivendo como ele vivia, fazendo como ele fazia e trazendo as pessoas como elas estavam. How can a man of God or a woman of God keep from hollering out and rebuking sin from every side? Como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo lado? When you see these lukewarm preachers and
glamatizers and educators and so forth like that out. Quando eles veem aqueles pregadores mornos, fascinadores e educadores e assim por diante, desse jeito, Let the people go to hell by the millions under deceit. deixando as pessoas irem para o inferno aos milhões sob engano. A lot of even holiness people. Muitas, até mesmo no povo da santidade. I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that. They have it too. Eu estou falando tanto sobre os metodistas e batistas e coisas assim. Eles têm isto também. But it's right down in your own ranks. Porém, está bem na categoria de vocês. Que coisa. Coming to the platform like everything else but Christians. Vindo à plataforma como tudo mais, menos como cristãos. Living like everything else across the countries and things. Vivendo como tudo mais, pelos países e coisas mais. Then they call it religion. Então chamam isto de religião. It's a religion, but it's a long ways from the salvation of the Lord. É uma religião, porém está bem distante do caminho da salvação do Senhor. That's right. Isto é correto. They just got the people to just a big bunch of worked up. Estão com as pessoas num ponto que é apenas um grande grupo de emocionados. Then as soon as the little workup goes over, then the first thing you know, you can't find one of them. The church is sitting empty. Então, tão logo que a pequena emoção termina, então logo se fica sabendo que não se pode encontrar nenhum deles. A igreja está vazia. Brother, if a man loves God, he'll fill his seat in the church every time. Porém, se um homem ama a Deus, ele preencherá o seu assento da igreja todo o tempo. He can't stay away from it. That's right. Ele não pode permanecer longe dela. Isso é correto. Now, notice just a few minutes. Agora note apenas alguns minutos. I'll try to hurry. Eu tentarei me apressar, Get straight to the point now because the time's getting away. chegar direto ao ponto agora, porque o meu tempo está acabando. Notice, then he said, isn't there one more? Note, então ele disse, não há, porém, mais um? He said, yes, but I hate him. Ele disse, sim, porém, eu o odeio. He's always prophesying against me. Ele está sempre profetizando contra mim. He's saying evil things against me. Ele está dizendo coisas más contra mim. All right, he said, go get him. He said, his name is Micah. Está bem. Disse, vá buscá-lo. Ele disse, seu nome é Micaías. But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right. Porém, este homem tinha suficiente religião para saber que esses sujeitos não estavam certos. And any man that's ever been touched the least bit by the Spirit of God E qualquer homem que alguma vez tenha sido tocado pelo menos um pouquinho pelo Espírito de Deus, knows that these things, what's called Christianity today, is not right. sabe que estas coisas, as quais são chamadas cristianismo hoje, não estão certas. You can't love the world or the things of the world. Você não pode amar o mundo, as coisas do mundo. If you do, the love of God's not in you. The Bible said so. Se você ama, o amor de Deus não está em você. A Bíblia disse assim. Now, look, he said, go get him. Agora olhe, ele disse, vá buscá-lo. And they went over, E eles foram. and then he sent a little old messenger along, the deacon of the church perhaps, or somebody. E então ele enviou um pequeno mensageiro, o diácono da igreja, talvez ou alguém assim. Went over there and said, now look, Micah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat. Foi ali e disse, agora olhe, Micaías, nós vamos trazê-lo aqui diante de Acabe e Josafá. Now they're both sitting out there. They're great men now. Agora ambos se encontram lá, e são grandes homens agora. They're teachers, and they're scholars, São mestres e são eruditos, and they got their degree and so forth. e eles têm os títulos acadêmicos deles e assim por diante. And every one of our seminary, every one of our churches here is a perfect at agreement that this is the will of the Lord. E cada um de nossos seminários, cada uma de nossas igrejas aqui, estão de perfeito acordo que esta é a vontade do Senhor. Now you say the same thing they say, and I'll tell you, you'll dress better than riding a Cadillac car. Agora diga a mesma coisa que eles dizem. E eu vou lhe dizer que você vestirá melhor e andará de carro da Cadillac. Or I'll tell you, you'll just be a great fellow if you'll do that. Eu lhe digo, você verdadeiramente será um grande sujeito se fizer isso. Yes, sir, you'll prosper.
Sim, senhor, você prosperará. Micah said, as the Lord God lives, I'll only say what God says. Amen. Micaías disse, assim como o Senhor Deus vive, eu somente direi o que Deus disser. Amém. Sim. Oh, there's a man after my heart. Oh, ali está um homem que me agrada. I may have to eat bread and water, which he did for doing it. Eu talvez tenha que comer pão e água, o que ele comeu por fazer isto. He may be smote on one cheek and the other, whatever more, but he told the truth and stood by it. Você talvez seja golpeado em uma face e na outra, seja mais o que for, porém ele disse a verdade e a defendeu. God confirmed it to be the truth. Deus confirmou isto ser a verdade. He wasn't so popular, but he knew God. Ele não era tão popular, porém ele conhecia Deus. Brought little old Micah over there. Levou o velhinho Micaías ali. He said, all right, Micah, what do you say about it? Ele disse, está bem, Micaías. O que você diz sobre isso? He said, go on up. Go on up. Ele disse, siga adiante, siga adiante. Said, go up in peace. Disse, suba em paz. Go ahead and prosper. That's what I want you to do. Siga adiante, prospere. Isso é o que eu desejo que você faça. But I seen Israel like sheep without a shepherd on a hill scattered. Porém eu vi Israel como ovelhas sem pastor numa colina, dispersados. That's it. He said, Isso mesmo ele disse. and when he did like that, and Ahab turned around to Jehoshaphat, E quando ele falou dessa maneira, e Acabe se virou, e Josafá said, what did I tell you, that holy roller? disse, o que eu lhe disse? Esse santo rolador, Or what, excuse me, or whatever it was. That guy said, that ou que me perdoem, seja o que for que ele fosse, esse rapaz disse isso. what did I tell you, that feller? O que eu lhe disse? Would only prophesy evil against me. Esse sujeito somente profetizará mal contra mim. What did I say? O que eu lhe disse? He'd only condemn our church and condemn our ministers and condemn our way of religion. Ele somente condenaria a nossa igreja, condenaria os nossos ministros, condenaria a nossa maneira de religião. What did I tell you? He'd O que eu lhe disse? say it. I know him. Ele diria isto. Eu o conheço. I know his daddy before him. Eu conhecia seu papai antes dele. Amém. I know his daddy before him. Yes, sir. Eu conhecia seu papai antes dele. Sim, senhor. A real man of God. Said, I knowed he'd say that. Um verdadeiro homem de Deus, disse. Eu sabia que ele diria isso. And so then he said, yes. E deste modo, então, ele disse, sim. Said, I saw Israel like sheep scattered without a shepherd on a hill. Disse, eu vi Israel como ovelhas dispersadas, sem pastor, numa colina. And so then he said, E deste modo, então, ele disse, and then one of those fellows that had the big horns is going to push off. Então, um daqueles sujeitos que tinham os grandes chifres de ferro ia afastar com a mão. A preacher walked over and pulled little Mike around and smacked him in the mouth as hard as he could. Um pregador veio e puxou o pequeno Micaías ao lado e lhe aplicou um golpe violento na boca tão forte quanto pôde. Said, which way did the Spirit of God go when it went out of me, if you know it? E disse que a direção do Espírito de Deus foi quando ele saiu de mim? Se você sabe. He said, wait till you're sitting in prison over here and you'll know which way it went. Ele disse, espere até que você seja colocado na prisão aqui e você saberá em que direção foi. That's right. Isso é correto. Wait till Russia's sitting out here taking over the nations and things like that. Espere até que a Rússia encontre-se ali, domine as nações e coisas assim. This country because of its backsliding, and you'll see what was right and wrong. That's right. E este país por causa de sua apostasia, e vocês verão o que é certo e errado, isso é correto. You see where your lukewarm religion will pay off or not? Vocês verão se sua religião morna compensa ou não. Let this nation come to tears. Deixe esta nação cair em pranto, Not come to laughter and drama. não cair em riso e drama. Let this nation come to its knees in repentance.
Deixe essa nação se ajoelhar em arrependimento. That's what we need. Isso é o que nós necessitamos. Not a revival to get a whole lot of people in a church. Não de um revivamento para conseguir muitas pessoas numa igreja. We need to close every bootleg joint. Nós necessitamos fechar cada bar de bebida alcoólica. Stop all cigarette smoking. Tear down the factories. Parar tudo isso de fumar, cigarros, demolir as fábricas. Start up a real old-fashioned Holy Ghost campaign where men and women day and night laying on their face crying. Iniciar uma verdadeira antiquada campanha do Espírito Santo, onde homens e mulheres dia e noite se coloquem sobre suas faces, clamando. I tell you, to be the greatest shelter that this nation's ever had. Eu lhe direi, isto será a maior proteção que esta nação já teve. That's true. Isso é verdade. Let the Branham Tabernacle quit its foolishness. Deixe o tabernáculo Branham parar com sua tolice. Let it get back here at the altar and get right with God. Deixe que volte aqui ao altar e se corrija com Deus. Make up with the neighbors and so forth like that and get right with God. Concilie-se com os vizinhos e assim por diante, dessa maneira, e se corrige com a Deus. You won't have any fussing going on. Você não terá mais espalhafatos e leviandades. You'll be the drawing spot of the world. That's right. Será o ponto que atrairá o mundo, isso é correto. Now, that's the truth. Agora essa é a verdade. Then he said, which way did the Spirit of God go out of me? Então ele disse, em qual direção o Espírito de Deus saiu de mim? And Micah said, I saw God and his host, his council, sitting in glory. E Micaías disse, eu vi Deus e sua hoste, seu concílio, que estava em glória. You know, God has a council up there once in a while. Você sabe, Deus tem um concílio ali em cima de vez em quando. He brings up his angelic beings and holds a council once in a while up in heaven. Ele traz os seus seres angelicais e realiza um concílio de vez em quando lá no céu. And he said, I saw him sitting up on a throne, and all the people were standing on the right and left hand of him. E ele disse, eu o vi assentado sobre um trono e todas as pessoas estavam de pé do lado direito, do lado esquerdo dele. And it said they were discussing, who can we get to go down and deceive Ahab to get him out here to fulfill Elijah's prophecy? E disse, eles estavam discutindo, quem nós podemos conseguir para descer ali, enganar Acabe para fazê-lo sair aqui, cumprir a profecia de Elias? God's done said so, what was going to happen? So we'll just see who can go down. Deus disse isso, o que vai acontecer, então nós apenas veremos quem pode descer. And a lying spirit come up from beneath, of course, out of hell. E um espírito mentiroso veio debaixo, naturalmente, do inferno. Come up before God and said, I'll go down and I'll get in those preachers and cause them all to prophesy a lie. Veio diante de Deus e disse, eu descerei e entrarei naqueles pregadores e os farei todos profetizar uma mentira. Oh, did that blow them up? Oh, isso os irritou. Did that make them feel funny? Isso os fez se sentir estranhos. When they said, I'll go down and cause those preachers, every one of them, to prophesy a lie. Quando eles disseram, eu descerei e farei aqueles pregadores, cada um deles, profetizar uma mentira. And he got down and got in those preachers and they began to prophesy a lie. E ele desceu e entrou naqueles pregadores e eles começaram a profetizar uma mentira. And brother, the same God rules on the same throne today. E irmão, o mesmo Deus governa sobre o mesmo trono hoje. And that same lying spirit has done the same thing today. Prophesying lies. E esse mesmo espírito de mentira tem feito a mesma coisa hoje, profetizando mentiras. They kept saying peace, peace, peace after the First World War. Eles continuaram dizendo paz, 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 depois da Primeira Guerra Mundial. Let me show you where it come from. Deixe-me mostrar de onde isto veio. In the First World War, when France over there turned away from God in their gay 90s, Na Primeira Guerra Mundial, quando a França bem ali afastou-se de Deus em seus licenciosos anos 90 and began, e começou
Now I'm going to get a little on morals. Agora eu vou tomar um pouco sobre moral. So you ought to sit real quiet for a few minutes. Deste modo, vocês todos apenas sentem-se bem quietos por alguns minutos. Look, on back there in the beginning, over in France, there's where honoriness and filth first began. Olha ali atrás, no princípio, na França, ali é onde baixeza e sujeira primeiramente iniciaram. If there ever was a rat hole in the world, it's Paris, France. Se alguma vez houve uma toca de rato no mundo, é Paris, França. I've pretty near traveled most of it, and that's the worst place I ever seen. E eu tenho viajado quase que a maioria dela. E esse é o pior lugar que eu já vi. And London, England's not much of an exception. E Londres, Inglaterra, não é grande exceção. And the United States is coming right in line with it. That's right. E os Estados Unidos estão entrando diretamente na linha disso. Isso é correto. There they are. Aí estão eles. Every time that you break the morals of womanhood, you break the backbone of the nation. Cada vez que se rompe a moral da feminilidade, rompe-se a espinha dorsal da nação. Here you go over in countries and say you're a missionary, they don't like. Aqui você vai nos próprios países deles e diz que você é um missionário e eles não gostam. So what are you going to tell us to do? How to sing dirty songs about our wives or about our girls? Dizem, o que você vai nos dizer para fazer? Como cantar canções obscenas sobre nossas esposas ou sobre nossas garotas? You going to tell us how to divorce our wives? Você vai nos dizer como nos divorciarmos de nossas esposas? Teach us how to drink whiskey and go the way we do? Nos ensinar como beber uísque e agir da maneira que nós fazemos? That's what we are. Isso é o que nós somos? Or we call ourselves the religious nation, the Christian nation. Nós nos chamamos de nação religiosa, nação cristã. Well then, heathens in Africa could teach us morals how to live. Bem, aqueles pagãos na África poderiam nos ensinar moral, como viver. The rottenest place in the United States or the world is this nation. How it's got it. O lugar mais podre nos Estados Unidos, ou no mundo quase, é esta nação como se tornou. I'm an American, certainly. Eu sou americano, certamente. But brother, I can't help it from before Ahab or Jehoshaphat. I've got to tell what God says is the truth. Porém, irmão, eu não posso evitar, diante de Acabe ou Josafá, e eu tenho que dizer o que Deus diz que é a verdade. That's what the church needs to stand for today. É isso que a igreja necessita apoiar hoje. If it comes between nation and God, it's God always. Amen. Yes, sir. Se isto intervém entre a nação e Deus, é Deus, sempre. Sim, Senhor. Notice, in France, they start all the rottenness and going on the way they lived over there. Note, na França eles iniciaram toda a sua podridão e seguindo adiante da maneira que eles viviam ali. And then God sent Germany into them to beat them up a little bit. Então Deus mandou a Alemanha até eles para surrá-los um pouquinho. Then we went over there to save their hide. Logo nós fomos ali para salvar a pele deles. And as soon as we done that and won the war, sent the Germans back, had peace with France, did they turn to God? Então logo que nós fizemos isso e ganhamos a guerra, mandamos a Alemanha de volta, tivemos paz com a França, eles voltaram a Deus? No, sir. Não, senhor. Women, wine, debauchery, sin and filth to the gills. Mulheres, vinho, devassidão, pecado e sujeira ao máximo. Then what did they do? Então o que eles fizeram? What happened? O que aconteceu? Here's where it started. Aqui está onde nós começamos. The devil set up his headquarters there. O diabo estabeleceu o seu quartel-general ali. There's where he started right there to demoralize the world. From Paris, France. Ali é onde ele começou, bem ali para desmoralizar o mundo de Paris, França. Then if you notice, he couldn't get in here through the ministry, so the thing he done was come into Hollywood out here. Então, se você notar, ele não podia entrar aqui através do ministério deste modo. A coisa que ele fez foi entrar em Hollywood aqui. He set up his headquarters over here in Hollywood. Ele estabeleceu o seu quartel-general aqui em Hollywood. The devil landed back here a few years ago, 15 or 20 years ago. O diabo desembarcou aqui há alguns anos, 15 ou 20 anos atrás, with his great army and went hitting Hollywood, California.
com seu grande exército e foi, atingiu em Hollywood, Califórnia. And he's invaded the United States with his demon powers. E ele invadiu os Estados Unidos com seus poderes demoníacos. Right. Correto? All of our fashions come from Paris. Todas as nossas modas vêm de Paris. They get into Hollywood, onto the screens. Elas entraram em Hollywood, nas telas. These little girls and little boys and things get out here, they watch them screenplays. Essas menininhas e menininhos e coisas mais saem aqui. Eles assistem aqueles filmes. Nice little kiddies. Jovenzinhos bons. Fine little fellows. Nothing against them. God bless your little hearts. Companheirinhos ótimos, nada contra eles. Deus abençoe os seus coraçõezinhos. My heart bleeds for them. Sinto pena deles. And right here in the city, I was talking to one of my boys the other day. E bem aqui na cidade eu estava falando com meu menino outro dia. He said, Daddy, if there's just some boys around there in town that had the Holy Ghost and so forth. Ele disse, papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo e assim por diante. You wonder why I was getting away to Denver, Colorado, somewhere like that. Você me pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado, ou algum lugar como esse? Get my children somewhere where there's a bunch of people who cry out to God. Levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus. Amen. What we need, brother. O que nós necessitamos, irmãos? This country, this nation, this city, this place has become so demoralized till it's pitiful. Este país, esta nação, esta cidade, este lugar tem se tornado tão desmoralizado que é até triste. If I could only express right now what I absolutely know to be the truth right here. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui. It wouldn't even be presentable before a mixed audience. Isso não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista. Right here in this own city, right here, not only here but other places, everywhere. Ou bem aqui nesta própria cidade, bem aqui. Não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar. It's beginning to come simply. Isso começou a vir simplesmente. Because why? The people. Qual a razão, pessoas? Look, friends, it's got so cunning. Olhem, amigos, isto ficou tão sagaz. It's coming so easy. Isto entrou tão fácil. Till it just smothers you down. A ponto que justamente asfixia. The devil used to be in fashions. O diabo costumava estar nas modas. He might have went out of fashions, but he didn't go out of business, I'll tell you that. Ele talvez não tenha saído das modas, porém ele não parou de negociar. E eu lhe direi isso. He's still in business. Ele ainda negocia. Look today. Olhe hoje. We take, like I said a while ago, about the little lady, the little girl, the rose. Nós tomamos, como eu disse há pouco atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. For instance, the rose is pretty. Por exemplo, a rosa é linda. It's there to be looked at. That's true. Está ali para se olhar para ela. Isso é verdade. And that's just like the church is there to be looked at. E é do mesmo modo com a igreja. Está ali para se olhar para ela. Like a pretty little woman, she's there to be looked at. That's right. Como a linda jovem mulher, ela está ali para se olhar para ela. Isso é correto. But if she's fine, she's to her husband. She's all right. Porém, se ela é linda, porque ela é para o seu marido, ela está certa. But if she hasn't got the moral sword sticking out there to protect her, she becomes an impediment to society and human beings. Porém, se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la, ela se torna um endividamento para a sociedade e para o ser humano. Gets so low and scandalous and rotten till the dogs would look at her. Se torna tão baixa, escandalosa e podre que até os cães não olhariam para ela. That's right. Isso é correto. And the same thing to the church of the living God. E a mesma coisa com a igreja do Deus vivo.
They get out there and try to glamorize and fix themselves up and act like... Saem aqui, tentam fascinar e se arrumar e atuar como... They strip their women here, right? And people don't realize that these devils is invading your homes. E as pessoas não compreendem que esses demônios estão invadindo seus lares. Right in my neighborhood the other day, a young lady, which I think is a nice woman. Bem em minha vizinhança, outro dia, uma jovem senhora, a qual eu penso que é uma boa mulher. She's a married woman, got a child. E ela é uma mulher casada, tem um filho. And a little woman come out there, man come down the road to do some work. E a pequena mulher saiu ali, o homem desceu a rua para fazer um trabalho. And this little lady got out there with them little bitty old clothes on, was horrible. E essa pequena senhora saiu ali vestida com aquelas velhas roupinhas. Estava horrível. This is an awful Mother Day. Este é um terrível discurso do Dia das Mães. But my brother, let me tell you something. Mother, get back to be mother again. Porém, meu irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Mãe, volte a ser mãe novamente. Even to a little bitty boy was visiting our neighborhood, coming and told us about it. Look out there, I said. Até mesmo o menininho que estava visitando a nossa vizinhança entrou e nos disse sobre isto. Olha ali fora. So that's nothing. Eu disse, bem, isso não é nada. The woman's a nice woman. A mulher é uma boa mulher. I don't say she's demoralized. Eu não digo que ela esteja desmoralizada. But the thing of it is, there's an ornery, filthy spirit on her, making her do that, and she don't know it. Porém, o negócio é que há um espírito baixo, sujo sobre ela, fazendo-a fazer isso, e ela não sabe. What in the world would a mother want for anybody put on those little old dirty clothes and stretch themselves out before a man? Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? You're pretty, sister. Você é bonita, irmã. You're pretty, mother. Você é bonita, mãe. I thank God for you. Eu agradeço a Deus por vocês. But you're pretty, but if you haven't got the Holy Spirit there to protect those morals... Porém você é bonita, porém você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. You'd have been better than me, so ugly nobody would have looked at you and went to heaven. Amen. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse ao céu. Right? Amen. Isso é correto. That's true. Watch what you're doing. Those morals. Isso é verdade. Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Now what it is, the devil has come in and he's told the people these things. Agora é que o diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. He's got into the preachers. Ele entrou nos pregadores. He's patterned after Hollywood. Ele está se moldando segundo Hollywood. The girls and the young ladies, they pattern after Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. The best of things that they have in the country today, the most moralist you can hear us talk about, all the radio talk. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Some old woman like Mrs. K-Star, nothing against her. Alguma mulher velha como a senhorita K-Star, nada contra ela. But to see an old woman 50 years old and all, with her clothes all pushed out on her like she's poured in a meal sack. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa tão saliente nela, como se ela tivesse sido despejada por um saco de farinha. I ain't saying that for a joke, because I'm talking against those things. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. But a woman act like that and stand up and be an example to a young American woman, it's an damnatory. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para a nossa nação. It's the devil. É o diabo. Guys like Arthur Godfrey and them running around here doing the things that they do.
Rapazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui, fazendo as coisas que eles fazem. The most noted man in the country like that, and what's a disgrace? E o homem mais conhecido no país dessa maneira, e ora, é uma desgraça. Hallelujah! Say that because I feel the Holy Spirit is here. Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. The invasion's on. It's sweeping from house to house, from place to place, from church to church, from man to man. A invasão está acontecendo simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Children, in the name of Jesus Christ, rise with the moral stands of the Bible and the Lord Jesus Christ and say, I'll take the way with the Lord's despised. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se põem em pé com a posição da moral do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo e digam: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Yes, sir. Sim, Senhor. I'll be a real mother. Eu serei uma verdadeira mãe. I'll be a real dad. Eu serei um verdadeiro pai. The whole world all around my soul gives way, then he's all my hope and stay, for on Christ the solid rock I stand, all other grounds is sinking sand. All other grounds. Ao vir cercar-me o mundo todo e cair cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. What's caused all this stuff? O que causou toda esta coisa? What's caused ministers to act like this? O que fez com que todos os ministros atuassem deste modo? What made preachers prophesy this lie to the people? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Why did it years ago to you Methodist people? Por que fizeram isto anos atrás? Que vocês, pessoas metodistas, When old John Smith was packed to his pulpit to preach the gospel, and he preached a short sermon of 4 hours. quando o velho John Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o Evangelho, ele pregou um curto sermão de 4 horas. And he said, the trouble of it is that my heart is breaking. E ele disse, o problema é que me dói o coração. He said, the Methodist daughters are even wearing rings on their fingers. Ele disse, as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos. And today they're dressed in shorts and little dirty clothes. E hoje elas estão vestidas em shorts e velhas roupinhas imundas. And they'll be perfectly nude in another 5 years if something ain't done. E elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos se algo não for feito.